E para começar, que tal um pouco de cor? Você bem sabe que o Todo Seu é uma verdadeira vitrine de artistas, sejam eles da música, das palavras, das encenações e aqueles também das artes plásticas, que transformam a sua inspiração em obras de tirar o fôlego. Eu vou receber agora um artista que vive entre o Brasil e os Estados Unidos há quase 20 anos, realizando instalações murais, esculturas, pinturas e outras práticas que eu diria plásticas, com temas significativos e atuais, voltados aos fenômenos geopolíticos e sociais do século XXI. Vamos conhecê-lo melhor? É a maior fera. Estou recebendo o Duda Penteado. Fala, Duda, como é que você está, meu? Tudo bem? Tudo bem? E aí? É um prazer. Você está em casa, prazer é meu. Obrigado. Tudo bom? Ótimo. Então vai ficar melhor agora. Bom, hoje, Duda, você é um artista de projeção internacional, mantendo uma carreira sólida lá em Nova York, isso não é para muita gente, para pouquíssima gente, você sabe disso. E você sempre se interessou pelas artes plásticas ou como é que você descobriu que você queria seguir essa área? Rony, é um prazer estar aqui. Obrigado. E antes de mais nada, eu queria parabenizá-lo pelo livro, pela biografia. E falando um pouco no mundo das artes, me toca muito essa referência dos Mutantes e da relação que é acho que um período importante da música brasileira, né? Na minha visão foi, porque era uma absoluta contramão musical. Enfim, só agora foram entender. Passou o tempo. Mas verdade. Valeu. É uma questão de artista profeta, né? É Talvez aquela seja, semente, né? uma coisa muito fora do tempo. Verdade. Mas acaba, uma hora essas coisas se ajustam, né? A equação do homem com a época em que ele vive, de repente, se ajusta. Mas fala essa história, você desde cedo descobriu que você queria... Então, a minha história é assim, o meu pai e minha mãe eram... Meu pai foi professor da USP, economia e matemático, e minha mãe era pedagoga e trabalhou no ensino de São Paulo, professora, diretora, supervisora de ensino. Então eu cresci entre ali... No meio acadêmico. Eu cresci ali. Minha mãe carregava para um lado, os alunos faziam fila em casa para o meu pai corrigir provas. Então a gente era aquele ambiente. E a minha mãe descolava materiais para a gente estar mexendo, eram 4 irmãos, e eu ficava mais tempo na mesa. Meus irmãos brincavam um pouco, só aí eu ficava. Mas, de uma forma geral, a gente ia muito em museu, teatro, a minha mãe me levava e meu pai para ver todo tipo de coisa. Eles não sabiam, mas eles estavam plantando a semente de um artista, né? E quando eu estava começando e tal, todo mundo queria que você conhecesse as artes, mas fosse ser um médico, um engenheiro ou uma outra coisa no Brasil. Conheço o filme. E, bom, você sabe muito bem como é que é. Conheço o filme. Bom, mas no começo da sua carreira, na década de 90, foi em 90, você descobriu um novo olhar sobre uma coisa que eu gosto muito, fósseis. Eu adoro paleontologia. E você começou a trabalhar com arte. Eu queria que você contasse essa história. Tem até fotografia para a gente ilustrar a nossa conversa. Então, o que acontece assim, o meu interesse crescia, o meu interesse, mais tarde eu fui amadurecendo isso, o meu interesse eu tenho em antropologia, história e, obviamente, história da arte e toda essa relação. Mas, assim, o tema central da minha obra é a arquitetura do ser humano. Nós, como seres humanos, somos o pivô da humanidade. Olha isso aí. Esse é o Multiles, esse é famoso, né? Ele está em performance, passeou por Nova York, anda de carro, ele virou uma personagem. O nome dele é Joca, né? Esse trabalho tem a ver com a arquitetura da existência, né? Nós criamos uma arquitetura, mas existe a arquitetura da existência do ser humano que, no final, ela está nessa estrutura óssea. O Le Corbusier, que é uma influência muito grande no Brasil, dizia para nós, né, a arquitetura de Deus é perfeita, é só você olhar um pedaço de osso. E é fato. Isso aí o que é? E aí, essa série, né, eu crio séries, né? E essa série dos ossos vão virando pinturas e vão virando estudos, desenhos, trabalhos de impressões. E todo esse trabalho ainda é do Elemental Fósseis, né? Os ossos elementais.
E é uma questão dessa questão da evolução do ser humano, como a gente se encaixa, se desencaixa, se reconstrói. Toda essa é a temática filosófica por detrás dessa obra. Você chegou a fazer trabalhos sociais na periferia de Nova York. Eu sou um cara que eu bato sempre nessa tecla aqui. Sempre eu estou batendo nessa tecla. Nós trabalhamos com comunicação de alguma maneira, o artista, ele tem, claro, que um comprometimento com a cultura, normalmente do seu país, mas fundamentalmente com o social. E você fez esse trabalho e eu queria mostrar esses projetos para quem está em casa agora, tem que ter um vídeo para ilustrar e você vai falando dele. Aí. Então, esse é o projeto no Brooklyn, Nova York, e a gente é um trabalho social. No livro que eu acabei de lançar, eu dei um nome, se chama Sinfonia Plástica. Eu sou um maestro e eu trabalho com um grupo de jovens selecionados e todos eles fazem parte do processo criativo desse tema. Nesse caso, do projeto em Nova York, era sobre aquecimento global, onde tinha acabado de sair aquele filme do Al Gore. As pessoas estavam começando a entender o que realmente era o impacto dessa questão. E é um mural grande, de 30 metros por 21, 9 andares. É um projeto fantástico, entre parques de Nova York, o City Arts, que é uma instituição de quase 50 anos que trabalha com arte pública. Ficou lindo, né? Ficou. Agora, você também, claro, que deu, de repente, um mergulho na sua brasilidade. E você andou aí estudando cultura indígena e levou essa história lá para fora. Quais foram os resultados do seu trabalho? Então, o que acontece assim, morando muito tempo fora, uma vez brasileiro, sempre brasileiro. Claro. E ia trazendo esse olhar nos Estados Unidos, eles falam muito da questão racial e da toda a problemática, é uma coisa muito exposta. E eu comecei a pensar, e o Brasil, eu quero me envolver mais. E de uns 3 anos para cá, eu comecei a fazer uma série chamada Fragmentos e Raízes e comecei a me reinserir em contextos brasileiros. Aí, ó. E tive a chance de estar em Xingu, né? Fui no Xingu com um amigo meu, o Heráclio, que é da instituição IAED em São Paulo. Ficamos 10 dias dentro do Xingu, comendo, bebendo, pescando, dormindo na rede. E aí tem até essa obra, chama A Por Dentro da Pele, né? Brasil por Dentro da Pele, é uma reflexão já de uma visão até globalizada e mexendo com a raiz brasileira, né? O Brasil é talvez um dos países mais miscigenados do mundo, né? A nossa etnia é bastante complexa. Enfim, eu estou desenvolvendo essa série, ainda estou trabalhando nela e o meu trabalho é uma coisa que eu tenho que me inserir num contexto e transpirar, né? E aquilo depois sai em símbolos, formas, enfim. Teve uma história, Duda, que eu achei bastante interessante, que, bom, é uma cena que das mais marcantes da minha vida, eu acho que de praticamente todos os habitantes desse planeta aqui, e que foi uma influência tremenda para a sua arte, que foi aquele atentado 11 de setembro. E todo aquele terror, aquilo, Deus me livre, você acabou fazendo uma obra chamada Beauty for Ashes, né? Beleza para as cinzas. Como é que foi esse momento para você? Esse foi um momento muito marcante, porque no livro até conto a história, a minha irmã na época morava 2 quarteirões do World Trade Center, a gente ficou 1 dia e meio sem se falar, e eu não sabia o que tinha acontecido com ela, com o marido dela, enfim, aquilo foi assim, tá de cara, né? Será que isso é a Terceira Guerra Mundial? O que está acontecendo? A primeira coisa que passou na minha cabeça. E assim, eu falo a melhor, pior vista, porque eu estava num prédio do outro lado do rio Hudson, em Jersey City, onde era o meu estúdio, vendo as torres caírem, se desmoronarem assim na frente dos meus olhos. E o projeto cresceu, porque eu criei essa obra baseada na Guernica de Picasso. Era muito claro no poder da reinvenção do ser humano. O ser humano tem esse poder de reinventar tudo, mas a gente reinventa muita guerra. Claro. E aí o trabalho eu comecei a desenvolver desdobramentos, né, com grupos de jovens
para entender o impacto na geração pós-World Trade Center. E eu acho que esse é o diálogo importante. O que vai acontecer com essa geração que viveu isso e aquilo? Para onde eles vão? Como eles vão trabalhar a paz? E da onde vai esse mundo, né? E é um trabalho muito forte que eu trabalho com jovens a nível universitários e, de novo, ponho eles no processo de discutir uma plástica no conteúdo de uma obra, e não só fazer. Claro, a reflexão é fundamental, né? Diante de uma peça artística, ela tem que te levar à emoção. E claro, uma reflexão, que no seu caso não vale a pena. Mas valeu a pena você ter vindo aqui. Ah, obrigado, é um prazer. Duda Penteado, artista plástico que é brasileiro, mas que vive na ponte New York, São Paulo, melhor, GRU. Não é? Ele lança em São Paulo o livro Artistic Revolution, Arte e Transformação. Tem o nome, ali, ele está, ó. Artistic Revolution, Arte e Transformação, é o subtítulo dele, né? Isso. Qualquer coisa ali, não You Can't Miss. Enfim, eu não vou perder, pode ter certeza. Vou também atrás dele. Obrigado por ter vindo. Quer deixar algum recado? Olha, a gente está fazendo um tour com o livro, lançamos em São Paulo, vamos fazer Rio, Salvador, e tem um fórum para discutir realmente o poder transformador da arte, né? Que transforma nós mesmos e é uma ferramenta importantíssima para a sociedade. Perfeito. Obrigado por ter vindo. É um prazer. Meu. Bom, olha aqui.